Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Uma produção semanal da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março, e esse é o episódio 47 do nosso podcast. Hoje, a gente conversa sobre a crise financeira internacional que desde a última semana vem pressionando o preço do dólar e que, neste fim de semana e hoje em particular, derrubou o preço do petróleo em todo o mundo. A gente também compartilha diversos informes de como foi o 8 de março em diversas cidades e estados por todo o país. As companhias que construíram os atos nos falam sobre quais foram as principais pautas que apareceram, como foram as mobilizações e como que esse 8 de março abre a temporada de mobilizações nesse mês de março. Como vocês sabem, o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha é completamente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp. E ele está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Rádio Public, Google Podcast, Anchor e também por meio de áudios de WhatsApp. Companheiro Marcos Jacobi, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, o debate sobre a situação econômica internacional tem ganhado as principais páginas dos noticiários. Aqui no Brasil, isso foi marcado pela divulgação dos resultados do crescimento do PIB, 1,1%, pela disparada no preço do dólar, que já está batendo quase R$5, pela queda vertiginosa da Bolsa de Valores, e hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de março, pela queda do preço do petróleo, talvez a mais importante commodity brasileira. Marcos, companheiro, como que tu analisa esse cenário da economia internacional e os seus impactos aqui no Brasil? Tu acha que esses dados que pós-carnaval aparecem colocando terra naquela suposta possibilidade de crescimento econômico em razão das reformas ultraliberais, esses resultados, Marcos, na tua opinião, aceleram mudanças na conjuntura aqui no Brasil? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Então, o cenário é de aprofundamento da crise econômica e da crise social. Embora a gente tenha encerrado o ano de 2019 com um ambiente artificial de otimismo criado pelo oligopólio da mídia, pelo grande capital, pelo governo Bolsonaro, o fato é que esse otimismo ele não resiste aos primeiros 2 meses deste ano. A realidade vai se impondo e vai dissipando esse otimismo. E acho que alguns elementos importantes da economia para a gente compreender a estagnação, a crise econômica que a gente enfrenta e a possibilidade de aprofundamento no próximo período. O primeiro deles é a indústria, que no ano passado teve um crescimento pífio de 0,5%, mas em termos relativos teve um decréscimo. Desde 1947, nós nunca tivemos uma participação tão pequena da indústria no PIB nacional quanto foi em 2019, que ficou na casa de 11%. Então, um processo de desindustrialização que se acelera em nosso país, e é preciso a gente ter em mente que a industrialização é um fator importante, é um motor importante para o crescimento econômico. O segundo fator fundamental, primordial para o crescimento econômico, os investimentos. No ano passado ficaram praticamente estagnados, na casa de 15,4%, não cresceram praticamente nada. Então ficaram estagnados e ficaram estagnados em baixa, né? Para vocês terem uma ideia, em 2013 os investimentos ficaram na casa dos 21% da proporção do PIB e o ideal é que fosse 25%. E estamos na casa dos 15%. Então, uma situação muito grave também do ponto de vista dos investimentos. O comércio exterior registrou no ano passado números negativos, com queda nas exportações de bens e serviços. E o consumo das famílias até teve uma alta, mas foi muito em função daqueles recursos que foram liberados do FGTS
que impulsionou o consumo das famílias, mas já no final do ano se identificava que esse impulso perdia fôlego. E para arrematar, nós tivemos na semana passada a divulgação do PIB, um crescimento de 1,1% da economia. Um crescimento rastejante e menor do que o registrado em 2018 e 2017, que foi de 1,3%. E para piorar, os indicadores também não são nada animadores, né? A projeção do PIB que se faz para esse ano é menor do que se fazia no início do ano passado para o ano passado, que era uma projeção de 2,5%. A projeção que se faz para esse ano é de 1,5% a 2%. Sendo que a gente pode ter várias revisões para baixo, como nós tivemos ao longo do ano passado, né? A projeção inicial era 2,5% e terminou em 1,1%. Né? E a gente já inicia esse ano com uma projeção menor. E outro elemento importante é o cenário internacional, que é de muito mais instabilidade ainda do que no ano passado, e a projeção do crescimento da economia mundial também é menor do que a projetada no ano passado. Frente a tudo isso, qual é a saída que a classe dominante aponta para o nosso país? Mais reformas, mais medidas ultraliberais a serem aplicadas, né? Seja a reforma administrativa, seja a PEC emergencial, seja uma reforma tributária regressiva, privatizações, enfim, um conjunto de medidas ultraliberais. É o que vem sendo martelado pelo oligopólio da mídia, pelo grande capital, pelo ultraliberalismo, com uma saída para que finalmente a gente retome o crescimento. O fato é que essa agenda vem sendo implementada desde 2016 e a gente não vê essa retomada do crescimento, né? E o pior, aliado à falta de investimento, aliado a um cenário econômico mundial ruim, aliado ao mercado interno em restrição, e essa aplicação do mesmo receituário, não é difícil a gente chegar à conclusão de que nós teremos a continuidade da crise econômica e social e o aprofundamento dela, possivelmente no próximo período. Isso, inclusive, deve ampliar as divergências e as tensões dentro da coalizão golpista de como dirigir todo esse processo político. E eu acho que já há alguns sinais disso. Vocês devem lembrar que algumas semanas atrás teve toda uma polêmica em torno do preço dos combustíveis. O Bolsonaro dizendo que tinha feito tudo que foi possível para reduzir os preços e que a responsabilidade de que o preço na bomba ainda era alta era dos governadores. Logo, houve uma reação em cadeia dos governadores, muitos governadores da direita rebatendo o Bolsonaro. Nós estamos nessa polêmica aberta, nesse conflito em torno do orçamento impositivo, que são aqueles recursos livres do orçamento federal para serem aplicados, né? Então há uma disputa muito grande entre forças do Congresso e o governo para ver quem tem o controle sobre esses recursos, que são poucos, dada a crise econômica, dada a política de ajuste fiscal. A gente vai presenciar cada vez mais um desgaste social, eleitoral, tendencial das forças que sustentam toda essa coalizão golpista. Então, são fatores que identificam que essa tensão e esse conflito, essa divergência dentro da coalizão golpista, ela pode crescer com a continuidade, né, desse receituário ultraliberal sendo aplicado, com esse cenário mundial difícil em que nos encontramos. Dentro desse contexto maior, que eu acho que a gente precisa compreender a ampliação do núcleo militar no governo Bolsonaro, com a nomeação de um general da ativa para o Ministério da Casa Civil, para a nomeação de outro general para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ou seja, Bolsonaro sabe antever, e a extrema-direita antever, que mais cedo ou mais tarde toda essa política que gera crise social, que corta direitos, que destrói a máquina pública, que precariza os serviços públicos, que gera desemprego e informalidade, que isso mais cedo ou mais tarde, isso vai gerar uma reação popular. Então a militarização tem a ver com isso, que é reforçar o governo por uma situação onde ele
pode lançar mão de restringir ainda mais as liberdades democráticas e fazer uso da força para reprimir qualquer possibilidade de uma reação popular maior. Mas também tem a ver com esse possível aumento das tensões dentro da coalizão golpista, fruto também dessa crise econômica e social, e quer fazer uma demonstração de força e quer estar preparado para uma situação onde possa haver algum cenário de instabilidade política. Eu acho que é dentro desse contexto que a gente tem que identificar essa chamada militarização do governo Bolsonaro. Agora, pode haver uma variante, uma saída um pouco diferente por parte do governo Bolsonaro, né, que prevendo e identificando todo esse cenário em curso, fazer uma inflexão na política econômica. Que inflexão é essa? Limar o posto Ipiranga do governo e adotar uma política de investimentos mais pesadas, né? Sobretudo em áreas de infraestrutura que possam beneficiar o capital privado, sobretudo aquele ligado ao setor primário exportador. Ou seja, o governo Bolsonaro manteria uma política e uma agenda ultraliberal de retirada de direitos, de corte de gastos sociais, de precarização dos serviços públicos. Isso é importante para o grande capital, né? A redução direta e indireta dos salários, mas combinada com uma política de investimentos, fazendo com que a economia retome um grau maior de atividade. E isso contraria certamente e entra em choque com setores mais radicalizados do ultraliberalismo, que dizem que basta criar um ambiente propício para que o capital privado retome investimentos e faça a economia crescer, que não é necessário investimentos mais pesados por parte do Estado. Isso seria uma inflexão, não uma ruptura, mas uma inflexão na política econômica que pode vir a acontecer. Eu acho que não está descartado essa inflexão que teria repercussões dentro da coalizão golpista, porque acho que reaproximaria com outros setores, mas também, por outro lado, abriria um conflito com setores mais radicalizados do ultraliberalismo. Então, a gente pode ter esses dois cenários: a simples continuação da atual política, da atual agenda, ou a continuação dessa agenda com uma inflexão na questão, sobretudo, dos investimentos, visando retomar uma atividade econômica maior. E um terceiro cenário que a gente tem que estar muito atento é o cenário internacional, que há muitos sinais e muitos analistas apontam que no curto prazo a gente pode ter uma crise econômica financeira aos moldes da crise de 2008. Isso teria um efeito tremendo sobre a nossa economia. Lembremos que lá em 2008 a gente tinha o segundo governo Lula, toda uma política pró-desenvolvimento, e agora nós temos uma política totalmente oposta, ou seja, o rebatimento de uma crise de tamanha proporção no cenário mundial teria muitas repercussões econômicas, sociais e políticas dentro do nosso país. Acho que a gente tem que estar bastante atento a todos esses cenários, porque isso orienta a nossa ação política. Valeu, Marcos. Muito obrigado, companheiro. E quando a gente está encerrando a edição desse podcast, pouco mais de 5 horas da tarde, dessa segunda-feira, dia 9 de março, o dólar comercial está sendo cotado a 4,74 e o índice Bovespa acumula uma queda superior a 12%. Inclusive, as negociações da Bolsa hoje foram interrompidas em um certo momento pela manhã. E isso que o Marcos coloca traz para a cena a importância das mobilizações que foram convocadas para esse mês de março, que nesse fim de semana teve início com o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Nós, em resolução da Direção Nacional da DAE, apontávamos a importância de termos uma sequência de atos que acumulem força nas ruas, pressionando o governo Bolsonaro, pressionando a extrema-direita e polarizando a disputa política no país nas ruas. E nesse momento em que os conflitos dentro da coalizão golpista
em face da situação econômica, tendem a crescer, as mobilizações precisam crescer também. A gente escuta agora vários informes de diversas companheiras que ao longo de todo domingo, inclusive hoje, também na segunda-feira, participaram dos atos do 8 de março. E a gente tem um panorama, uma visão mais geral de como é que foram as mobilizações em todo o país. Olá, companheirada feminista, aqui quem fala é Amanda de Oliveira, faço parte da Juventude da Articulação de Esquerda no Rio de Janeiro e construo também a Marcha Mundial das Mulheres. Bom, as lutas do 8 de março foram divididas em duas etapas, em 2 dias, na verdade. No próprio dia 8 de março, onde a gente se encontrou na praia de Copacabana, inúmeros movimentos, né, as mulheres do PT, as mulheres da CUT, as mulheres do PCdoB, né, que tem a frente da UBM, as mulheres do PSOL, enfim, o MNU, muitas juventudes, a Marcha Mundial das Mulheres, todos se encontraram na praia de Copacabana no dia 8 de março, para uma série de atividades, né? Um ato unificado para uma série de atividades, como oficinas de cartazes, oficinas de batucadas e até mesmo distribuição de material. Foram feitas muitas falas, ontem foi incrivelmente belo e muito bonito, muito proveitoso, para que hoje a gente pudesse se encontrar mais uma vez na Candelária às 5 horas da tarde no centro do Rio de Janeiro. Bom, a gente segue hoje com o ato na Candelária com o mote pela vida de todas as mulheres, por democracia e contra a retirada de direitos, um Rio de coragem feminista, contra a violência e os governos fascistas. Bom, a gente segue com várias hashtags, né? Desde Justiça por Marielle, Vidas Negras Importam, Vida de Indígenas, até Água é Vida, já que aqui no Rio de Janeiro a gente passa por um processo de ataque, um processo de privatização da SEDAI, onde o nosso direito básico, que é a água, está sendo atacado, né? Então a gente, na verdade, tem essa questão de que o genocídio no Rio de Janeiro, ele não vem só a fuzil e a bala, ele também vem a canetada. Então, pra gente é muito importante estar juntando todas essas pautas, principalmente Justiça por Marielle, porque queremos saber quem a matou. Bom, hoje a gente está construindo esse ato em unidade, será mais um ato histórico. A gente segue com atos de muito sucesso, né, quanto a essa pauta das mulheres, pela vida de todas as mulheres, pela vida da classe trabalhadora como um todo. Desde o ele não. Bom, a gente espera que hoje seja incrível mais uma vez e um dia histórico. Abraços. Aqui quem fala é Darlúcia Sá, de São Luís do Maranhão, sobre o que foi o dia 8 de março aqui no nosso estado. Nós tivemos apresentações em vários municípios, atos em praças públicas, né? Imperatriz teve um ato na área da Concha Acústica, puxado pelo PT, pela Secretaria Municipal do PT, certo? E o PT presente em todos os atos, na sua grande maioria, foram puxados pelos movimentos e por partidos de esquerda, né? No caso, o PSOL, o PCdoB, o PT, alguns outros partidos, o PDT, o PSD, levaram as mulheres a esses atos. O ato, na verdade, foi um ato show. E trabalhando sempre a pauta do feminicídio, a pauta do fora Bolsonaro, a pauta da defesa da saúde da mulher, a pauta da defesa da educação, que são pautas importantíssimas e que estão sempre presentes, né? Inclusive a pauta do feminicídio é muito forte. Nós estamos tendo um índice muito alto de mulheres sendo assassinadas e aí estamos batendo muito forte nessa situação. Hoje, na verdade, nós teremos o grande ato. O grande ato será, na verdade, hoje, onde foi um ato show preparatório para o ato de hoje, que será uma caminhada pelas ruas da cidade, né, pelo centro da cidade, né, e com as falas de todas as entidades representativas do ato, né. A fala dos movimentos de mulheres, a fala dos movimentos sociais, a fala do movimento sindical e a fala das mulheres de partido político, né, batendo novamente a mesma pauta, que é a pauta do feminicídio, e com o fora Bolsonaro. Aqui em Teresina, nós construímos uma agenda relacionadas às atividades do 8 de março, a partir de uma frente ampla de mulheres, que é a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Essa frente reúne mulheres de vários partidos de esquerda e de diversos movimentos sociais. Através dessa agenda, nós realizamos atos, intervenções públicas, intervenções em museus, panfletagens em
regiões muito estratégicas, como é o caso, por exemplo, dos terminais de integração, porque a Prefeitura Municipal de Teresina implantou aí esses terminais de integração, piorando muito um sistema de transporte público que já era deficiente e que agora tem prejudicado decisivamente a classe trabalhadora. Então, foi muito estratégico também a panfletagem nessa região. Hoje, dia 9, aconteceu um ato público, onde nós podemos também fazer uma breve caminhada. A avaliação é que o movimento caiu um pouco em relação ao do ano passado, que foi mais mobilizado, e que algumas questões também atrapalharam a unidade das mulheres por conta da greve dos professores da rede estadual, que, de certa forma, expõe a fragilidade de uma política educacional do nosso governo e principalmente em relação aos servidores em educação. E por isso acabou desmobilizando um pouco uma unidade que seria importante nesse momento. Mas, além disso, as atividades aconteceram, nós nos fizemos presente aqui, da articulação de esquerda também, e não deixamos passar, né? A temática central discutida foi a defesa da democracia, dos direitos das mulheres e também contra o aumento do feminicídio em todo o país. Oi, companheira. Bom, aqui em Belo Horizonte, eu considero que, de fato, o 8 de março conseguiu ser um acontecimento político, porque foram mobilizadas muitas mulheres, muitos movimentos, né, dos principais partidos de esquerda, os movimentos populares e coletivos feministas independentes. Todos eles estiveram presentes em pontos diferentes da cidade e terminaram unificados num ato na Praça 7, que para nós aqui é uma referência de mobilização e de luta. A repercussão do ato foi interessante em diversos canais, principalmente independentes, então acho que de fato houve uma mobilização rica e voltada para o sentido político do 8 de março. Eu acho que essa mobilização e esse caráter crítico, eu acho que eles não se perderam, pelo menos na minha visão e de onde eu participei. Eu participei da concentração na Ocupação Pátria Livre, tivemos uma participação bacana do partido, uma aula só de mulheres do PT, parlamentares estiveram presentes, como a Beatriz Cerqueira, Marília Campos, que, enfim, participaram também com falas e tudo. E, naturalmente, nesse lugar, né, na ocupação, foi muito pautado o direito à moradia, saúde, educação, desafios diários ali para eles. E, nesse sentido, o governo Zema foi muito atacado, né? Foi dali também, da ocupação, que saiu a bateria. Então, essa bateria só de mulheres, inclusive regentes, foi muito precisa, né, nos ataques também ao governo Zema, o descaso com a cultura e a tentativa de sabotagem, né, do carnaval, boicotando a participação dos trios. Tudo isso foi muito bem colocado no ato. Então, acredito que foi um sucesso e uma inspiração aí para as lutas ao longo do ano. Ontem, tivemos um ato aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, um ato convocado pela Frente Brasil Popular, que teve como mote Mulheres em Resistência pela Vida e por Direitos. Foi um ato bastante significativo, representativo, com cerca de 4.000 mulheres ocupando uma praça da cidade. Caminhamos por uma praia urbana da cidade, dialogando com a sociedade, trazendo pautas tão caras para nós mulheres, como pauta do feminicídio, da violência. Foi um ato tranquilo, mas um ato muito representativo, com muita energia. O Fora Bolsonaro estava presente no ato. É muito importante trazer o Fora Bolsonaro, Patrick, e fazer essa afirmação que nós, mulheres, iremos derrotar esse governo, porque acreditamos que a organização das mulheres vai derrotar esse governo Bolsonaro. Que a derrota desse governo passa pelas mulheres, passa pela nossa organização. E nossa organização e nossa denúncia desse governo que nos persegue vai ser um ponto principal, ou principal ou mais importante, ou que vai direcionar a luta e derrubada desse governo. E já convocando para o 14M, 14M é um dia
que é marcado pelo assassinato da companheira Marielle. Vamos fazer a denúncia desse assassinato, vamos sair às ruas exigindo, queremos saber quem matou Marielle e qual a relação do clã Bolsonaro com o assassinato da companheira Marielle. E seguiremos em luta, resistindo e fora Bolsonaro. Olá, eu sou Salete Cunha, sou aqui de Ananindeua, Pará, faço parte do coletivo Mulheres de Ananindeua em Movimento. Nós chamamos o ato 8 de março aqui para o município de Ananindeua, pensando em pautar as questões daqui do nosso município, né, que tem relação com as mulheres daqui do nosso município. Ananindeua tem um índice alarmante de feminicídio e de violência contra a mulher. Nós contamos com uma delegacia apenas, né, e precisamos de mais delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher, com profissionais treinados. A mulher de Ananindeua, ela trabalha basicamente na área de serviços e então precisa de transporte público de qualidade, de segurança pública, de creches para deixar seus filhos, de mais espaços de trabalho, né? Então, o mote principal do nosso ato aqui em Ananindeua foi esse, chamar a atenção das autoridades para políticas públicas voltadas para a mulher do nosso município. Nesse sentido, o ato também serviu para chamar um fórum que vai acontecer em abril, onde pretendemos debater políticas públicas voltadas para a mulher de Ananindeua. O ato foi muito positivo, porque foi a primeira vez que aconteceu aqui no município, chamado por um coletivo, né, de mulheres. Tivemos apoio de outras forças políticas do município, como a União Brasileira de Mulheres, o Movimento de Organização de Base, correntes do PT, correntes do PSOL e PCdoB, mulheres independentes, mulheres da Igreja Católica, irmãs. Então, foi um ato muito positivo. Olá, companheira. Me chamo Marisa, moro em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Faço parte da coordenação nacional da JAI. Ontem, em Dourados, o movimento do 8 de março foi puxado pelos coletivos feministas, as universidades, os movimentos sociais e partidos políticos como o PT e o PSOL. A atividade aconteceu em um parque da cidade, foi construído um ato cultural e contou com participação de várias mulheres, artistas, que fizeram apresentações, posicionaram politicamente através da arte. Aconteceu também a batucada feminista, intervenções artísticas, e foram muito importantes, né? Porque representa também uma forma de luta e de resistência das mulheres. As pautas levantadas foram a questão da luta pela liberdade do corpo, da igualdade de direitos, a luta das mulheres indígenas, que no Mato Grosso do Sul são massacradas juntamente com suas famílias, a luta das mulheres do campo e das mulheres negras. Também entrou como pauta a luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras, a denúncia do governo fascista e do governo ruralista do MS, que violenta todos os dias a saúde das mulheres através do agronegócio. Precisamos garantir os nossos direitos conquistados com muita luta ao longo desses anos e, para isso, é importante ocupar esses espaços, ocupar as ruas e ocupar também os espaços de poder que são nossos por direito. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Me chamo Ana Flávia, sou coordenadora geral do DCE Romana Barros, o DCE da UFESA. O 8 de março em Mossoró, ele sempre é construído por dois grupos que não conseguem dialogar entre si, né? A Marcha Mundial sempre puxa uma atividade e algumas mulheres do PSOL, vinculadas ao NEM, que é o Núcleo de Estudos da Mulher Simone de Beauvoir, constrói uma outra ação. Isso já faz um bom tempo que é assim. Esse ano aconteceu da mesma forma. A construção pela Marcha Mundial não foi uma construção que
contou com uma ampla mobilização e articulação das entidades de representação de classe da cidade, de tal forma a atividade realizada pelo NEM também não contou com essa articulação e foram mais os chamados desses grupos que fizeram a atividade e que as entidades foram se incorporando nelas na medida que achavam mais adequado, na medida de construção política com os dois campos, né? E aí a ação que nós participamos enquanto DCE da UFESA foi da ação chamada pela Marcha Mundial, que foi uma ação que começou às 7 horas da manhã, saindo em caravana pelos bairros de Mossoró, por algumas ruas de Mossoró. Foi uma caravana, né, de carros, não tinha gente a pé, não foi ato de rua, foi uma caravana pequena, mas que deu conta da gente conversar com a população nos locais em que a gente fazia parada e distribuímos alguns panfletos. Né? A outra atividade realizada pelo NEM, por sua vez, foi uma atividade mais cultural, que iniciou-se também pela manhã e era mais feijoada, apresentação cultural e artística. Então, esse foi o desenho das duas atividades que aconteceram na cidade, mas que não deu conta de dar de fato um recado porque não contou com essa construção prévia com as entidades e com os demais movimentos. Aqui no Distrito Federal nós tivemos uma construção bastante diversificada e bastante ampla no ponto de vista de pautas, né? Vários movimentos ligados às diversas áreas, diversas lutas do dia a dia do DF participaram dessa construção. Movimentos sindicais, movimentos estudantis, movimentos feministas, movimentos de mulheres, movimentos culturais, movimentos específicos de algumas áreas, como educação, saúde. Tivemos a contribuição também das companheiras indígenas, quilombolas, e principalmente a contribuição das companheiras ligadas à luta à terra, já que nos dias 5 a 9 de março aconteceu agora, né, o primeiro encontro nacional das mulheres MST, e elas estiveram durante essa construção e no ato conosco. O nosso mote foi pela vida das mulheres contra o racismo, o machismo e o fascismo, na ideia de traduzir e, na verdade, na ideia de denunciar o projeto que está em curso no Brasil e também no Distrito Federal, que é um projeto de desmonte dos serviços públicos, de precarização da classe trabalhadora, de retirada de direitos, de uma militarização muito forte, e principalmente também de genocídio da juventude negra, o aumento da violência, né, principalmente de feministas, mulheres trabalhadoras. O ato iniciou-se no do Parque da Cidade, seguiu em direção ao Buriti, onde as companheiras pararam para dar a visibilidade à pauta local, principalmente relacionada à privatização e ao desmonte dos serviços públicos de uma forma geral, que estão ocorrendo aqui no nosso quadrado. E seguimos para a Torre, onde o ato foi encerrado com um grande ato político-cultural, com a apresentação de várias companheiras feministas de várias áreas da cultura, né? Desde poesia à música, apresentações culturais de uma forma geral. Basicamente é isso, a avaliação é bastante positiva e seguimos forte na luta, mobilizando para o dia 14 e também para o dia 18 de março. Ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha, aqui quem fala é Silvia Fernandes, eu moro em Salvador, na Bahia. E o ato aqui do 8 de março foi muito legal. Ele foi ali no Porto da Barra, né, que é um espaço turístico da nossa cidade, encheu bastante, deu mais ou menos umas 5.000 mulheres, mesmo chovendo. E o tema do ato esse ano foi Política, Palavra Feminina, né? Que tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo aqui, né? Que vários partidos de esquerda estão defendendo uma candidatura de mulher negra para a representação da prefeitura da cidade, né? Então a Vilma Reis, que é pré-candidata pelo PT, estava na rua, a Fábia Reis também, que é outra pré-candidata do PT, estava a Olívia Santana pelo PCdoB,
Então, a maior participação das mulheres na política, principalmente as mulheres negras, né, que a nossa cidade tem 85% da população negra, está à tona nesse ano eleitoral, né? Além disso, as pautas como a legalização do aborto, contra o feminicídio, por mais políticas para as mulheres, né? Tudo isso tomou conta do ato. E as palavras de ordem contra Bolsonaro também, né? Eu acho que isso foi muito importante. E além disso, acho que o ato foi muito vitorioso, acho que foi um ato cheio e que dá um caldo aí para as mobilizações deste ano. Valeu, companheirada, valeu, Silvia, obrigado. Mas, Silvia, queria falar contigo ainda uma outra coisa, né? Aí em Salvador, vocês estão passando por um processo de decisão sobre a candidatura para a prefeitura, né? Das eleições aqui de 2020. E a gente viu a notícia de que a Major Denise, que é a candidata que foi escolhida, pré-candidata, né, escolhida pelo governador Rui Costa, já pediu o afastamento da PM para ser candidata, né? E a gente está aí em Salvador também com a candidatura da companheira Vilma Reis na disputa interna do partido. E eu queria que vocês comentassem um pouco essa situação, né? A gente tem acompanhado muito de perto os rumos das eleições de 2020 aí em Salvador. Olha, as eleições de 2020 tá bem tenso aqui em Salvador, viu? Primeiramente que o governador do PT, Rui Costa, né? Ele defende uma tese para a prefeitura que o nome do partido precisa ser alguém externo, né? Não uma pessoa que já é do partido, mas uma pessoa que se filiaria ao partido, né? Então ele vem articulando um nome que contemple a sua política, né? Então, de início ele defendeu o nome de Belintani, que é o presidente atual do Bahia, e esse candidato desistiu, né? Ele não quis ser candidato. Ele tinha sido secretário do DEM, da prefeitura de Assemineto, e acho que não quis participar da disputa interna do partido, ou mesmo não se identificou com o partido, né? Enfim. E agora defende a policial militar Major Denise. E dia 13, a ideia é que dia 13 de março tem a filiação dela. Então, dia 21 de março vai ter um encontro de tática eleitoral do PT, né? E o clima para esse encontro é péssimo, né? Porque tem um atropelo generalizado no partido, né? Mês passado decidiu-se que não haveria prévias partidárias, ou seja, não foi debatido na base as 5 candidaturas do PT colocadas nem seus programas. Até agora não teve nenhum debate com essas candidaturas, né? E a gente vai para esse encontro com delegados decididos a partir da proporção do diretório, né? E do PED, né? Então, o clima tá péssimo, de atropelo mesmo. E nesse encontro vai ter muita tensão, porque defender uma candidatura policial militar não dá. Ainda mais nesse momento de polarização de classe, de polarização com as ideias conservadoras. Então, você ter um projeto de conciliação com essas ideias não nos interessa. Então, para o encontro, Vilma Reis vai até o final, né, que é a nossa candidata oriunda dos movimentos sociais de mulheres negras. E, além disso, da Defensoria Pública, né, que tem uma relação muito próxima com a cidade, de saber todos os gargalos, todos os vazios assistenciais, todos os problemas dos bairros, né. Nossa candidata, ela domina muito os problemas da nossa cidade, soluções. E o candidato Juca Ferreira disse que vai até o final mesmo. Agora, Robson Almeida e Fábia Reis disseram que vão abrir mão da candidatura por Major Denise. Então, vamos ao encontro, né? Vamos ao encontro defender a nossa política, que a gente defende que é acertada, e criticar o moderantismo e defender um projeto popular de esquerda para a nossa cidade de Salvador. Massa, Silvia. Pessoal, os informes que a gente escutou no programa de hoje sobre o 8 de março foram feitos pela companheira Amanda Oliveira, que é diretora de assistência estudantil da UER do Rio de Janeiro, pela companheira Marisa Zimmermann, que é militante do PT em Dourados, Mato Grosso do Sul, Ana Flávia, da coordenação do DCE da UFERSA, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, da Júlia Rodrigues, militante da E do PT em Minas Gerais, Márcia, militante do PT em Natal, Rio Grande do Norte. Também escutamos a Fabiola Lemos, do Coletivo Estadual de Mulheres do PT, e secretária de Comunicação do PT em Teresina, a Darlúcia Sá,
que é militante do PT no Maranhão, a companheira Silvia Fernandes, do PT da Bahia, em Salvador, e a companheira Wilma Reis, militante do PT no Distrito Federal, que também é nossa representante no Coletivo Nacional de Mulheres do PT. E no próximo sábado também tem ato. Dia 14 é dia de mobilização nacional pelos 2 anos da morte de Marielle e Anderson. A gente traz os informes também dos atos no próximo podcast. Seguimos atentos acompanhando o desenrolar da situação econômica internacional e os reflexos da crise aqui no Brasil. Sigamos firmes, até a próxima. Saudações petistas.